Nesta aula eu vou te mostrar algumas possibilidades de utilização de parâmetros compartilhados dentro do Revit. Se eu fosse mostrar a criação do zero de todos os parâmetros compartilhados que nós fazemos num projeto elétrico no Revit, eu ficaria aqui pelo menos mais 20 aulas apenas falando deste assunto. Então eu resolvi fazer diferente. Eu resolvi deixar apenas uma aula sobre isso e eu vou te mostrar a criação do zero de um parâmetro mais básico, mas também eu vou te mostrar na prática outros parâmetros, tá bom? Como assim, Rafa? Que tipos de parâmetros são esses? Bom, eu vou falar aqui, depois a gente cai para dentro do Revit, tá bom? O que nós vamos criar hoje é um parâmetro compartilhado chamado local de instalação, onde nós colocamos em conduítes, tomadas, interruptores, luminárias e em vários elementos elétricos, onde é o local de instalação desses elementos. É desta forma que a representação gráfica de conduítes no piso fica tracejado, colocando o filtro corretamente, das paredes ficam traço ponto e da laje ficam sólidos, ok? Além disso, é dessa forma que nós conseguimos controlar os espaços nas tabelas e automaticamente modifica nas nossas plantas. Nisso também a gente coloca comando, circuito, fiação dentro dos conduítes, diretamente nas tabelas para aparecer depois nas nossas plantas, tá bom? É um parâmetro compartilhado, tá bom? Só para fazer uma revisão do que raios é isso, tá? Parâmetros compartilhados nada mais é que um bloco de notas fora do Revit, fora do projeto, fora do template, tá? E esse bloco de notas ele cria alguns parâmetros com alguns valores dentro do seu Revit. Desta forma, todos os parâmetros compartilhados que tem no meu Revit, tá bom? Hidráulica, elétrica, bombeiro, estrutural, tudo eu consigo enviar para os meus alunos, tá bom? Então agora sim, vamos lá para dentro do Revit que eu vou te mostrar alguns benefícios e usabilidades, não sei se existe a palavra, alguns usos dos nossos parâmetros compartilhados, ok? Para mostrar alguns usos, vamos começar aqui do nosso estudo arquitetônico, tá bom? No estudo arquitetônico, eu tenho uma planta própria para fazer análise dos espaços. Nessa análise dos espaços, eu tenho um identificador aqui, onde eu falo qual que é a quantidade mínima de TUGs, qual que é a potência de iluminação, e esses parâmetros aqui são do espaço em si, tá bom? Eu não consigo modificar, é o Revit que faz esta análise. Mas para colocar este parâmetro aqui, eu tenho que ter este parâmetro nas nossas tabelas. Então, no caso, eu tenho uma tabela aqui de modelagem elétrica, cálculo de potência e TUG, tá? E aqui nessas tabelas, olha só que interessante, eu tenho uma parte que é calculada, tá bom? Então nós utilizamos fórmulas para chegar nesses valores, e depois eu tenho outra tabela onde que você pode pensar, Rafa, é a mesma coisa, mas não. Na verdade, essa daqui é uma fórmula e esse daqui é um parâmetro compartilhado que nós jogamos nos identificadores que mostra nas nossas plantas, tá bom? O mesmo acontece com as TUGs. Essa quantidade mínima é um parâmetro calculado, é uma fórmula, e aqui um parâmetro compartilhado, ok? Aí com isso a gente tem os térreos, a gente tem os espaços. Vamos um pouco para depois. Vamos colocar aqui a modelagem elétrica, não. Vamos colocar na nossa documentação. Na documentação, pegar o térreo, que ele é o mais simples. A parte do primeiro pavimento é realmente muito complexo. Mas olha só que interessante. Se eu seleciono este conduíte, ele tem um circuito e tem uma fiação. Isso modifica automaticamente o meu parâmetro compartilhado do identificador, tá? Só que não é apenas com uma fiação, não, você pode ter várias. Nesse caso aqui é um template que está preparado para até 5 tipos de fiação diferente, como também identificadores com até 5 circuitos, tá bom? Os identificadores estão com até 6, mas eu não cheguei a pegar nenhum projeto com 6 circuitos no mesmo conduíte, então eu ainda não coloquei esse parâmetro compartilhado, ok? Isso daqui são parâmetros compartilhados que estão nos identificadores e também nos conduítes. Desta forma, nós temos aqui
as tomadas com circuito, você também pode colocar o nome do circuito, esses parâmetros vão para as tabelas e assim por diante, tá bom? Não precisa ficar restrito a nenhuma categoria em específico. Sentiu falta de algum parâmetro, seja na tabela, seja no identificador, seja nos filtros ou para fazer alguma classificação diferente, crie, tá bom? Não fique travado porque o Revit não tem nativo o parâmetro que você deseja, tá bom? E afinal, como que nós criamos esse parâmetro compartilhado? Bom, para isso, venha em gerenciar e aqui, cadê? Temos parâmetros compartilhados, tá bom? Não vou salvar o projeto nesse momento. Aqui você vai abrir o grupo de parâmetros que você tem, tá bom? No meu caso, eu já tenho meu bloco de notas que sempre fica na parte de suporte. Bom, então é um arquivo que eu deixo igual para todas as disciplinas, mas no meu computador eu deixo na parte de suporte para não estar confundindo, atualizando os arquivos errados, tá bom? E aqui você vai em procurar, acha o seu e vamos criar um novo parâmetro, tá bom? Aqui tem algumas observações. Se você tiver um projeto de SPDA, você trabalha muito com para-raios, o que você vai fazer? Você vai criar aqui a parte elétrica? Não, você vai criar um novo grupo, vai colocar SPDA e depois vamos colocar aqui SPDA, ok, e vai começar a colocar vários parâmetros aqui para ter uma organização no seu processo, tá bom? No meu caso, eu vou excluir e utilizar aqui a parte de elétrica. Olha só quantos parâmetros compartilhados eu tenho no meu template, tá? Por isso que eu vou te mostrar como fazer o mais básico, mas aí com as suas necessidades você vai criando mais, tá bom? Não precisa criar todas daqui de uma vez só, tá? Então realmente vai aos poucos, ok? E aqui vamos criar um novo parâmetro. Vou colocar local, vamos colocar instalação, YT, YouTube, ok, disciplina comum, tipo de parâmetro texto. Se você errar aqui, você simplesmente vai ter que excluir o parâmetro e criar um outro parâmetro, tá bom? Se você quer fazer cálculos, cálculo de área, vai colocar área aqui, mas depois você vai tentar dividir por algum número, algo linear, você não vai conseguir, então cuidado realmente com as unidades que você vai colocar o seu parâmetro compartilhado, tá bom? Então aqui eu vou colocar texto. E para não acontecer esse tipo de erro, nos cálculos que eu utilizo, principalmente cálculo da parte da bomba, dos hidrantes, eu sempre coloco número, tá? Então eu retiro as unidades e depois eu faço esse cálculo mais simplificado para não haver erro. Eu já perdi muito projeto porque eu não estava conseguindo trabalhar com as unidades corretamente, tá bom? Então eu errava a unidade um ano atrás e tinha que ficar levando essa unidade errada, tá bom? E para modificar todas as famílias era um caos, modificar todas as tabelas. Então agora, por conta dessa complexidade de processos, eu só deixo a parte de número, ok? Mas nesse caso vamos colocar instalação texto, ok. Coloquei o parâmetro aqui, criei um novo parâmetro, ok. Coloquei criei o parâmetro compartilhado. Agora que foi criado, eu vou adicionar esse parâmetro compartilhado. Então acho que eu estou indo muito rápido. Vamos voltar tudo. Vem aqui, parâmetros do projeto, adicionar, coloca parâmetros compartilhados, selecionar, vai para a disciplina de elétrica e aqui desce tudo e instalação YouTube, ok? E agora olha só que interessante, você vai colocar esse parâmetro nas categorias de famílias que você deseja. Nesse caso vamos colocar conduítes, conexões de bandeja, circuitos, não, circuitos eu não quero, conexões de conduíte, direções, não, dispositivos, você vai colocar em todos os dispositivos, vai falar qual que é o local de instalação de todos eles, equipamentos elétricos, fiação não, iluminação elétrica, luminárias,
materiais não, e ok, caso tenha mais algum elemento que eu desejo, eu posso colocar aqui depois, tá bom? E vai ser um dado, tá? Ele vai ser lá na parte de dado. Ok, ok. Agora olha só que interessante. Se eu pegar aqui, vamos pegar aqui essa caixa com tampa cega, selecionando ela, tá aqui instalação YouTube, o nosso parâmetro que acabamos de modificar. Aí você vai colocar nos identificadores, nas tabelas, vai colocar nos filtros. Agora sim, é uma porta que se abre para você fazer a modificação que você deseja, ok? Bom, obrigado pela companhia até aqui. Espero que tenha sido um conhecimento muito útil para você, tá bom? E não se esqueça daquele like que nos ajuda muito no crescimento do canal. E se inscreva, ative o sininho que todo dia tem uma dica nova. Até mais!